Juízes, capítulo 1. Livro dos Juízes de Israel. Amém? Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse Caleb: quem ferir a Quiriat-Sefer e tomar, lhe darei minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a a Otiel, o filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais moço do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Aquisa por mulher. E aconteceu que, vindo ela a ele, o persuadiu, vindo ela a ele, persuadiu, que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, soltando. E Caleb lhe disse: o que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me destes uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado até aqui. Senhor, e por tudo que o Senhor ainda há de falar. Não somente a mim, Deus Pai, mas também a tua igreja. Senhor, continua falando conosco. E nos dando a sua bênção, Deus Pai, porque nós carecemos das tuas fontes, das fontes superiores e das fontes inferiores. E que nós possamos sair daqui dessa igreja essa noite, Senhor, tomando posse, Deus Pai, das fontes do Senhor para a nossa vida. E assim eu te peço, Pai, te agradeço. Em o nome de Jesus, seu Filho. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome. Aleluia. Irmãos, a mensagem que socorreu meu coração para a igreja esta noite, eu intitulei Tomando Posse das Fontes do Senhor. Amém? Quem quer essa noite tomar posse das fontes do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Eu também quero tomar posse das fontes do Senhor. Amados, observe bem. A palavra de Deus no livro de Juízes denuncia assim: e disse Caleb: quem ferir a Quiriat-Sefer. Repete comigo a palavra: Quiriat-Sefer. Glórias a Deus. Amados, Quiriat-Sefer. Então, diz a palavra de Deus que disse Caleb: eu darei a minha filha Aquisa. Repete comigo a palavra: Aquisa. Glórias a Deus. Então, continua a palavra dizendo: e tomou-a Otiel. Repita comigo a palavra: Otiel. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui houve uma convocação. Caleb chamou dentre todos os homens de Israel e disse para eles assim: olha, quem tomar, quem acordar de Quiriat-Sefer, eu darei a minha filha Aquisa. Eu quero dizer para você, o nome Quiriat-Sefer tem um significado autêntico de Deus, ou seja, um monte de Deus. É de suma importância que Israel tomasse posse daquele território. Eu quero dizer para você, meu amado, é de suma importância que você esta noite também tome posse de Quiriat-Sefer. Quiriat-Sefer, meus irmãos, nada mais é do que Samaria. Porque em Samaria havia um monte. E esse monte chamava-se o Monte do Senhor. Quando nós entramos no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 4, nós deparamos com uma história. Uma mulher samaritana, ao lado do poço de Jacó. E ela começa a ter um diálogo com o Senhor Jesus. E quando ela começa a conversar com Jesus, Jesus falando para ela, Jesus chama ela e conta a vida
E a palavra de Deus disse que então Caleb, ele vira para os soldados de Israel e diz assim: quem tomar para mim, quem tomar posse para nós essa terra, que há severa, eu darei a minha filha a Quissa. Aleluia! Glória a Deus. Eu darei a minha filha a Quissa. Sabe o que significa a palavra Aquissa? Aquissa significa rochedo. Sabe quem é Aquissa? Aquissa sou eu. Aquissa é você. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, tu és pedra, tu és Aquissa, tu és rochedo, tu és pedaço da rocha. E sobre essa, que era ele, rocha, ele ficaria na igreja. Mais à frente, nas cartas de Pedro, Pedro vem e usa isso para nós. Diz assim: e ele como uma pedra, e nós como fragmentos da pedra, ele ficava sobre ele, que fomos formando um corpo. Aleluia! Obrigado pela misericórdia. Glória, Senhor, você. Quem subir ao monte, quem subir lá em cima e tomar para nós, quem há de ser pé. Eu darei a minha filha na Quissa. Aleluia! Eu darei a minha filha na Quissa. Diz a palavra de Deus: então me levantou-se Otiel. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que significa o nome Otiel? Otiel significa, o nome Otiel, ele significa leão divino. Aleluia! Glória a Deus. Agora sim, eu vou formular a mensagem que eu quero entregar para você. Glória a Deus. Deus fez uma proposta. Deus queria um lugar. Deus queria um lugar para só ele ser adorado. Um lugar onde ele fosse realmente glorificado. E ele falou assim: não tem. Olhando para a terra, ele olhava. Uma parte da alta tomando conta, da outra parte a terra, e Dacon, e demais são os deuses. E cada um ele batia para si um Deus. Até Israel havia tomado deuses para adorar. E Deus olhando para assim: olha, virou para os anjos, todas as classes dos celestiais, quem há de mim por mim? A quem enviarei eu? Já falou de Deus, já que eu fiz um silêncio no céu. Eu acredito que os arcanjos oraram para eu não posso, não tem condição. Eu acredito também que aqui embaixo, alguém talvez também gostaria até de bater, mas não posso, não tem condição. Mas eu não sou o seu Tiel. O leão da tribo de Judá diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o Tiel tomou o criado de pé. E qual foi a recompensa dele? Qual foi a recompensa dele? Ele recebeu como esposa a Quissa, a rocha, a igreja, a esposa do leão de Judá. Como é essa Quissa? Eu sou a Quissa. Nós estamos fortes dele. O Senhor deu para ele. E Jesus deu todos aqueles que o meu Pai me deu são meus. Aleluia. Foi o Senhor Deus que nos deu para Jesus. Nós somos presentes de Deus para Jesus. Mas, irmãos, Deus entregou, a Caleb entregou aqui nas mãos do Tiel. Amém, glória a Deus por isso. Mas quando o Tiel olhou e viu a pastora Quissa, seu pai não deu, mas sob um tempo que a terra de onde nós estamos é seca. A terra de onde nós estamos é seca. E ela disse: o que eu faço? Pai, e diz a Bíblia que ela, soltando os jumentos diante de Caleb, ela disse assim: pai, o que tens? E ela disse: tu me desses só terra seca. Eu quero que tu me deixes uma bênção. E eu disse para ela assim: pois bem, te darei das fontes superiores e das fontes inferiores.
E Jesus disse quando subiu para o céu para a igreja, Senhor, não fique triste. Não por meio do nosso coração, não fique triste. Porque eu rogarei no céu. Eu rogarei ao Pai. E Ele nos dará o Espírito Santo. Das fontes superiores. Aqui está. A noiva do Otiel, a noiva do cordeiro, tomou uma porta da noite. O Senhor está dizendo das fontes superiores. Essa não é a coisa que nós queremos na igreja, é as fontes superiores. Mas quando os demônios vai correr atrás das fontes superiores, as fontes superiores são cruz. Primeiro tem que ser da fonte superior. Você quer me fazer aqui está. Peça ao Senhor, para que Ele derrame sobre a sua vida, para que Ele derrame sobre a sua casa, sobre o seu ministério, das fontes superiores. Ei, Ele quer derramar sobre a sua vida das fontes superiores. Aleluia! Não adianta nada, não adiantaria nada. Se o Senhor tivesse derramado sobre ela só das fontes inferiores. Mas primeiro eu quero te encher. Um grande cheio do Espírito Santo está pronto para a prosperidade. Um grande cheio do Espírito Santo está pronto para lá no céu. Um grande cheio do Espírito Santo, ele está pronto para subir no monte do Senhor, no monte de Deus. Salmo número 24, versículo 3 e 6, diz assim: quem, Senhor, subirá no seu santo monte? Quem, Senhor, poderá subir? Quem, Senhor, te adorará no seu santo monte? Aí vem a resposta: aquele que tem as mãos limpas. Aleluia! E só pode estar com as mãos limpas e no coração puro. Significa recebido das fontes superiores. Certificado do Espírito Santo na vida. O Espírito Santo que convence da justiça. O Espírito Santo que convence do juízo. O Espírito Santo que convence do pecado. Tem muitas aquisas por aí que não tomaram posse dessa bênção. Aquilo significa a igreja do Senhor. Estão correndo atrás das bênçãos inferiores e não estão preocupados com as superiores. Por isso não estão convencidos de que precisam ainda de regeneração. E não estão convencidos de que ainda precisam de muita transformação de vida. Eles não estão convencidos de que precisam de muito ainda para estarem na presença do Senhor e subir no monte. Mas esta noite que nós somos postos de fé e nós estamos nesse monte, no monte da adoração, e as portas do Senhor já se abriram para nós. Ei, mas a palavra de Deus, irmãos, que não ficou só nisso, não. Ele também está aí nas fontes inferiores. Toma posse essa noite. Aleluia! As fontes inferiores, irmãos, são as bênçãos materiais. Se vocês não caem nessa noite procurando, recebendo sua vitória, pode ser que você vai tornar porta, pode levar essa noite para sua bênção. A porta das bênçãos inferiores está aberta essa noite. O Senhor está entregando para a sua vida. Quem é a vida do Senhor aqui? Essa noite levanta a mão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A vida do Senhor, irmãos, ela tem tomado conta dessa bênção. Eu quero dizer para vocês que as bênçãos superiores, as fontes superiores e as fontes inferiores não estavam longe dali, não. Ela estava ali mesmo que ele ia ser fé. Irmão, você sabe que ele ia ser fé essa noite. Você está no lugar certo. A mulher está dizendo: olha, meus pais disseram que o lugar de oração é nesse monte. E você está nesse monte. Você tomou conta da bênção. E não sai daqui essa noite sem deixar de glorificar o nome do Senhor. Não deixe de glorificar o nome do Senhor na sua história meia noite. Aleluia! Agora, quando você está em qualquer lugar desse mundo, você não deve estar na sua casa, você não deve estar no cinema, você não deve estar num parque de diversões, comendo pipoca, você deve fazer qualquer coisa, mas você procurou, você preferiu buscar o Senhor. Ela vai buscar em primeiro lugar. E a sua vida, essas coisas você vai tomar, você vai buscar no acerto, porque você vai fazer as coisas inferiores para você. Eu tenho certeza que alguém aqui fez um convite. Não vai acreditar, não. Vamos dar um lugar para mim. Vamos que não, eu quero ir na casa do Senhor. Porque hoje vai
Ah, declara uma decora, nada chúbia, é só luta, Senhor. Mas eu disse para você essa noite, esse tipo das coisas superiores, esse tipo das coisas superiores, toma posse Deus, toma posse da Deus na noite. Aleluia. Declara lá na sua cor, aleluia. Declara lá oh, aleluia. Deus, toma posse. Não distrai de sempre coração de fora. O Senhor te dá, mas toma posse dela. O tempo de servidão acabou. O tempo de deserto passou. O deserto espiritual passou. Tinha que ficar no deserto na servidão terrível espiritual. Já não é coisa de casa, não tinha mais coisa de Deus, não está nada em mistério com Deus. Mas essa noite, os mistérios estão jogando. Aleluia! Tem gente que está numa servidão tremenda na região. Tem gente que vai fazer amanhã, como é que o macaco, como é que vai ser, como vai ser. Eu vou tirar essa porta. As portas abertas sua meta. Toma força no nome da noite. Não espere que tenha vitória. Mas para isso, é necessário primeiro você conquistar a graça. É necessário conquistar o nome do Senhor. Se você não tiver no coração limpo, você é quem ainda não aceitou Jesus. Quem não colocou a saber. Se você não tiver com o coração limpo, eu não posso essa noite. Rua de Deus aqui vai te dar vitória. Aleluia! Toma conta. Eu vou dizer a palavra para o Louvado seja o Senhor Deus, todo Guilherme ministrava a palavra do Senhor.